Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu geralmente falo sobre tudo aqui no canal, sobre tudo que nos convém. Hoje eu vim refletir um pouco sobre sermos mimados às vezes. Tem um versículo bem conhecido que é aquele: tudo posso naquele que me fortalece. E geralmente as pessoas usam isso dizendo que podem conquistar muitas coisas, podem conquistar tudo o que quiserem no Senhor. Só que não é bem assim esse versículo, né? O versículo está nos direcionando que a gente tudo pode passar naquele que nos fortalece. Passar por alegria, passar por tristeza, passar por riqueza, passar por pobreza. E eu percebo muito em mim de achar que Deus é aquele Senhor que tem que fazer aquilo que eu quero, quando na verdade o reino é o contrário. A gente precisa se adaptar ao reino. Tudo posso naquele que me fortalece, mas eu não posso ser mimada. Eu não posso achar que aquele que me fortalece tem que aceitar tudo que eu quero, porque não é esse o versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente precisa entender que esse versículo está falando sobre o reino, sobre os princípios de Deus. Tudo posso, sim, eu posso passar por tristeza e continuar firme, porque aquele que me fortalece não dorme, aquele que me fortalece tem todo o poder. E sobre sermos mimados se encaixa quando a gente não quer aceitar passar por uma situação que a nosso ponto de vista não é boa, por achar que Deus está sendo mal com a gente. Mas não é verdade. A gente precisa entender que a dor é o que mais nos ensina, apesar de doer, né? Porque a dor dói. E eu acredito que a gente se frustra muitas vezes porque a gente olha apenas para a dor e não para aquilo que a dor vai nos ensinar. Esse é um erro muito pesado que nos torna inconstantes, nos torna insensíveis. Então a gente precisa entender que toda dor tem um propósito. Nada acontece sem um propósito quando a gente está diante de Deus, quando a gente está obedecendo aquilo que Deus quer pra gente. E quando a gente consegue parar de olhar um pouquinho pro nosso umbigo, a gente consegue enxergar que Deus está agindo. A dor talvez não seja por um motivo específico que você acha que é. Ah, mas eu não cometi isso, por que eu tô passando por isso? Não, mas é porque Deus quer alcançar outras pessoas. E Ele sabe que Ele pode contar com a gente, mas a gente tem que entender isso, que o Senhor conta com a gente até na dor. E quando a gente não entende isso, geralmente é porque a gente não está firmada na paternidade de Deus. A gente não acredita que Deus é um Deus de amor, que nos ama, que nos tem como filhos amados. E aí o que acontece? Tudo nos dá medo, a gente fica sem ter certeza do que acontecerá e ainda por cima a gente imagina sempre que o pior acontecerá. E posso dizer que não estou falando isso aqui da boca para fora, eu sei bem, eu sei que o Senhor trabalha isso comigo antes. O que eu entendo é que o Senhor me chama, me convida para andar com Ele e não olhando para a dor, não olhando para as tristezas, não olhando para as inconstâncias da vida. O Senhor nos ama tanto que Ele quer nos mostrar que tudo podemos nele, mas a gente precisa olhar para Ele, entendendo que Ele é bom e que tudo que Ele faz tem um propósito e que nada pode tapar quem Deus é, a identidade dele. Este vídeo é mais um alerta. Deus não precisa agir do jeito que a gente imagina para Ele ser Deus, mas quem precisa entender e confiar somos nós. A gente não pode colocar no nosso coração que Deus tem que agir do jeito que a gente planejou. Os planos dele são maiores do que os nossos. O que a gente precisa fazer é confiar e descansar no Senhor, ainda que a gente não esteja entendendo nada, ainda que esteja doendo. Então que o Senhor nos venha fazer refletir que tudo podemos naquele que nos fortalece e que Ele está conosco. Passe a dor com Ele, porque tem sim momentos de alegria, mas o principal é ter a presença dele. Reflita e sempre guarde no seu coração que o Senhor te ama. Beijos!